Olá pessoal, estamos de volta aí com o texto Questão Preliminar, todo tratamento possível da psicose, né? Um texto do Lacan em que ele revisita, assim, de certa maneira, resume até o seu seminário 3 sobre as psicoses. Então vamos para a parte 3 desse texto. Esse texto é dividido em 5 partes, né? E vamos então para a parte 3. A primeira parte o Lacan nomeia Rumo a Freud, como se a gente estivesse construindo, assim, revisitando um olhar anterior, né, às apresentações teóricas do Freud, um olhar assim, mais clássico da psiquiatria, da psicopatologia, sobre os fenômenos da psicose, principalmente sobre a alucinação, né? Um segundo momento que o Lacan nomeia, né, depois de Freud, ou seja, as contribuições freudianas, o que foi feito delas, né? Como os pós-freudianos se serviram das contribuições freudianas, em que o Lacan vai fazer uma crítica, né? Dizendo que o uso que se fez da projeção, da perda da realidade na psicose e do narcisismo, né? Foram usos assim que não responderam à altura do que o Freud apresentava, principalmente quando o Freud apresentou algo em relação à estrutura simbólica, né, do aparelho mental, a estrutura significante, né, do inconsciente, a estrutura de linguagem do inconsciente, que é a chamada do Lacan aqui o tempo todo, né? Então, o Lacan vai agora para a terceira parte, que é com Freud. Então, depois de Freud não significa que os pós-freudianos acompanharam Freud. Essa que é a crítica que o Lacan está fazendo aqui, né? Olha, os pós-freudianos não necessariamente acompanharam Freud. Vamos então com Freud, né? Na sessão anterior, né, quando ele está fazendo essas críticas dos pós-freudianos, né, que ele nomeia de depois de Freud, o que foi feito com a obra do Freud, o Lacan diz que os pós-freudianos ficaram assim, se perguntando, né, em relação à psicose, como se dá essa passagem do interior para o exterior, né? Uma voz, por exemplo, que é produzida pelo aparelho psíquico de alguém, mas que é escutada fora, né? Então ele reflete, né, sobre o conceito de projeção, que é um conceito que mais imediatamente vem à nossa cabeça, né, o conceito de narcisismo, que fala de uma passagem assim, de um investimento no mundo externo, de um recuo desse investimento, né, que como represado no mundo interior, né, e da perda da realidade, mais ou menos isso também, né, como eu desinvisto da realidade e construo um circuito mais narcísico ali. Embora os pós-freudianos façam uso desses conceitos, vamos dizer assim, importantes para pensar a psicose na teoria do Freud, né, para o Lacan tem algo, vamos dizer assim, precário, onde que eles não aprofundam justamente numa relação com que o Lacan vai desenvolver ao longo justamente desse momento do texto, né, em outros momentos da sua obra também, evidentemente, que é essa relação moebiana, né, entre o dentro e o fora para a obra lacaniana. O dentro e o fora tem uma continuidade, né, o psiquismo, vamos dizer assim, o mundo interior, vamos dizer assim, o Innenwelt, né, ele tem uma continuidade com o Annenwelt, né? Então isso para o Lacan é que escapa aí aos pós-freudianos e mesmo aí da Macapire, que é quem ele critica mais nominalmente nessa parte do texto, né? Dizendo da crítica que ela faz ao Édipo, né? E o Lacan vai dizer justamente que essa crítica ao Édipo perde essa relação, essa construção do eu a partir do outro, que para o Lacan é uma grande contribuição freudiana quando ele está discutindo, por exemplo, o narcisismo, né? E que passa, vamos dizer assim, de certa maneira, despercebido. Então é isso que o Lacan vai retomar nesse momento do texto, retomar essa relação com o outro, com o externo, com o Annenwelt, com o que supostamente estaria, vamos dizer assim, fora de mim, mas que o Lacan vai mostrar aqui como que isso está imbricado, como que o fora e o dentro se constituem numa banda de Moebius. A banda de Moebius é uma faixa, né, do matemático Moebius,
que faz uma torção nessa faixa, como se fosse um retângulo, que você torce, né, dá uma volta, assim, a capa do Seminário 10 é a pintura do Escher, né, o desenho do Escher sobre uma banda de Moebius, né, em que o dentro, a superfície externa e interna, ela se comunicam, ela deixa de ser bilátera, né, de dois lados, de duas superfícies, para ter uma superfície contínua, né, em que quando você se localiza em algum ponto dessa superfície, você pode supor o avesso. Mas aonde que está a passagem do interno para o externo, para o verso para o averso, vamos dizer assim, para o avesso, né, você se perde, beleza? Então essa é mais ou menos o caminho que o Lacan vai propor. Então ele começa essa parte do programa dele aí, desse texto, né, retomando assim, o que seria esse outro que ele chama assim, a outra coisa, né, com O maiúsculo, esse alhures, né, essa relação que a gente está vivendo constantemente com algo, vamos dizer assim, com uma alteridade que me espanta, que me incomoda, que me causa angústia, né? Então o Lacan vai chamar isso de uma outra coisa, né? Que o Freud vai especificar melhor essa ideia, né, de um outro, de uma parte assim meio estranha, mas que tem uma continuidade que tem uma comunicação comigo, né, no texto do estranho. Então pro Lacan é essa dimensão que parece estar perdida na discussão sobre a psicose, que na constituição do aparelho psíquico sempre haverá uma relação com o outro meio ambígua, né? O Lacan vai dizer, olha, o Freud chamava o inconsciente de a outra cena, né? Usando aí uma expressão do Fechner, né? Mas o Freud vai de fato se servir várias vezes dessa expressão, né? Como se o inconsciente tivesse uma alteridade em relação ao eu, né? Ao eu, Moá, né? Pro Lacan aí, né? A esse ego, né? A esse eu imaginário, né? O inconsciente teria uma relação de alteridade. A gente está o tempo todo atravessado por uma alteridade, por um outro que nos invade. De repente a gente comete um ato falho e a gente diz, nossa, não foi isso que eu quis dizer, né? Então quem quis dizer isso? Quem foi que disse isso, né? Quem é que, olha, meus sonhos estão muito confusos, muito caóticos, né? O sonho é uma experiência muito estranha. Não parece que fui eu que produzi aquele sonho, não parece que fui eu que escolhi o tema daquele sonho, né? Tem um outro que me atravessa aí, né? Então o Lacan começa destacando esse fenômeno, né? Essa experiência de alteridade, né? Dizendo o seguinte, mas essa versão torna-se perfeitamente clara uma vez feita a junção conceitual na qual ninguém pensara até então, desse alhures com lugar presente para todos e vedado para cada um, em que Freud descobriu que, sem que se pense nisso, e, portanto, sem que qualquer um possa pensar, está pensando melhor que outro, isso pensa, né? Então essa aversão a essa alteridade, essa versão inclusive conceitual de não ter se debruçado muito nesse conceito da alteridade, do estranho ali, né, para o Lacan se dá justamente por uma recusa assim, de abordar que tem um pensamento que nos atravessa, que não é exatamente eu penso, né, pegando aí o cogito cartesiano, eu penso, logo existo, isso pensa, né, tem uma coisa que pensa em mim, que é mais ou menos também a provocação que o Nietzsche vai fazer com o Descartes, né? Quando Nietzsche revisita o cogito cartesiano, Nietzsche mais ou menos vai perguntar, Descartes, quem disse que é o seu eu que pensa, né? Quando eu digo eu penso, logo existo, né? É um isso pensa, né? Porque você não controla os seus pensamentos, o pensamento que é do nosso eu, vamos dizer assim, talvez seja uma pequena parte do aparelho psíquico, né? Então não é o eu penso, é isso pensa, isso que foi recusado, isso que alguns psicanalistas tiveram aversão assim, a incluir o debate, é esse tema em seu debate, né? Que é o tema que o Freud apresenta no texto O Estranho de 1919, né? E em outros momentos também, mas principalmente ali. Então isso pensa, né? O Lacan está dizendo, tem uma coisa, um isso, né? E aí lembrando também
do que o Freud vai propor alguns anos depois ali, de 1919, né? Que é a nova topologia, né, do aparelho psíquico. Eu, né, ich, né, super-eu, uber-ich, e isso, ou id, né, es, né, em alemão. Então tem o isso pensa, né? Isso pensa também nos remete ao id, né? Id pensa, isso pensa, es pensa, né? Então Lacan continua dizendo o seguinte: isso pensa um bocado mal, né? Confuso, caótico, tudo que a gente já sabe aí do id, do inconsciente e tudo mais. Mas pensa com firmeza, pois foi nesses termos que ele nos anunciou o inconsciente. Pensamentos que, se suas leis não são de modo algum as mesmas de nossos pensamentos de todos os dias, né? Se não são as leis do princípio de realidade, por exemplo, né? Racionalidade, tempo, espaço, né? Essas referências, né? Da consciência, da racionalidade, né? Então, se não são esses pensamentos de todos os dias, nobres ou vulgares, são perfeitamente articulados. Então o inconsciente já é isso, o inconsciente é um outro que pensa, né? Um outro que pensa, que me atravessa, que faz parte de mim ou não? Essa que é a pergunta, isso que o Lacan está colocando aqui. Então quando a gente fala dessa passagem do interior para o exterior, como é que algo que é produzido dentro da mente de um psicótico, por exemplo, é experimentado fora? Lacan diz, olha, peraí, vamos ler Freud aqui, essa é a experiência do inconsciente. Inclusive, até antes aqui de entrar na questão da psicose. Né? Não é só na psicose. Né? Na neurose também é uma experiência de alteridade. A experiência com o inconsciente é uma experiência de alteridade. Né? Então, isso que o Lacan está chamando a atenção aí. E aí o Lacan vai, então, passar, né, para discutir aí como se dá essa relação com o grande outro, com esse outro, né? Retomando o esquema, né? O esquema L, que é um esquema que ele já havia apresentado, que por sua vez tem uma relação muito próxima assim, com a teoria do estágio do espelho, também apresentada anteriormente, em que aborda justamente essa relação com o outro. E justamente esse ponto, né, que o Lacan destaca aí, né, em relação ao narcisismo, que o narcisismo, na teoria narcisista, a teoria do narcisismo de Freud, né, nos indica como que o eu se constrói na relação com o outro. Né? Então Lacan retoma isso. Então como é que se dá a constituição, vamos dizer assim, psíquica, né, a partir da interação com o outro? E é por isso que ele recorre aí então ao esquema L, né, que é esse esquema que acaba também desenhando um certo Z aí, né, que fala da relação do sujeito com o outro. Como que nós vamos abordar esse esquema, né? Esse esquema L, né? Esse esquema que começa com um S. Aí no primeiro ponto, né, no campo do sujeito, a gente teria essa demarcação, né? O ponto aí, vamos dizer assim, o eixo esquerdo, né, seria o eixo do sujeito e o eixo direito o outro, né, como que ele relaciona com essa alteridade. Então, para o Lacan, é como se a gente começasse o nosso trabalho psíquico, né, na posição aí de S, né, antes de relacionar com o outro. Né? Então, pensa um bebê, por exemplo, chegando ao mundo, ele é representado aí por Lacan como um S, né, que é o ser, être, né? E o Lacan coloca S, né, porque o S é a letra, né, que o Lacan usa para dizer do significante, e isso vai ter toda uma importância aí ao decorrer da elaboração do esquema L, mas também porque o S dá uma homofonia interessante, né, no francês. S também, S do francês, que é o S, também nos remete ao S do alemão, que é isso. Né? Então tem um isso, tem o primeiro, começa com o id, começa com o isso, né? O aparelho psíquico, mas que interage lá no texto do Freud com o mundo externo, com o Umwelt, né? Mas o Lacan não vai exatamente usar os termos do Freud aqui, interação com o mundo externo. Lacan coloca esse S, esse ser, que a gente nem vai chamar ainda de sujeito, né? Então esse être, esse S, esse isso, né?
interação, essa criança, por exemplo, esse bebê que nasce ali enquanto um animal pulsional, né, cheio de pulsões e tal, mas que ainda, vamos dizer assim, pouco imerso no campo do simbólico, né? Como que esse ser se relaciona com o outro. E aí o Lacan coloca no campo do outro o a, né? O objeto a, ou seja, a de autre, em francês, né? Minúsculo, né? O outro minúsculo, o pequeno outro. Então esse ser, né? Vamos pensar assim num bebê, ou até antes, né? Assim, esse impacto do outro, do simbólico na constituição do ser, talvez até o antecede, né? Mas vamos pensar primeiro assim, esse ser interagindo com objetos, com pequenos objetos, com pequenos outros, né? O seio da mãe, a própria mãe enquanto pequeno outro, não ainda como representante do grande outro, né? As coisas do mundo que ela interage ali, os brinquedos, chupeta, mamadeira, sei lá, né? O próprio corpo, né? Ela está interagindo com objetos. Objetos que devolve para ela uma imagem do que é ela, né? Então observa que na linha, no eixo do sujeito aí aparece o A', ou seja, como se fosse um reflexo, né? Uma produção dessa relação de uma imagem do campo do sujeito, uma imagem de quem sou eu, né? O que essa mãe fala, o que o mundo externo me devolve, das minhas limitações, por exemplo, do meu corpo, como que eu sou. Por exemplo, vamos pensar a cena clássica do espelho. Quando eu olho no espelho, o espelho como um pequeno objeto que me devolve uma imagem, né? Mas claro que isso que o espelho faz, isso para o Lacan está na interação de diversos outros objetos. Então me devolve uma imagem, né? Essa imagem, ela vai ser retomada pelo outro, mas agora na dimensão simbólica. Por isso que o outro aparece aí como A maiúsculo agora. Autre, em francês, né, também escreve com A, evidentemente, né? O outro em francês escreve com A, seja minúsculo ou maiúsculo, mas o A minúsculo, né, representa o pequeno outro, e agora o imaginário, portanto, e agora nós estamos falando do grande outro, do simbólico. Não é só aquele que me devolve uma imagem, mas aquele que me devolve, vamos dizer assim, um certo símbolo, uma certa descrição, né, de quem eu sou, mas a partir do eixo simbólico, e não de uma imagem, mas a partir do símbolo. O símbolo é sempre equivocado, diferente da imagem que ela tem uma univocidade, o símbolo é sempre equivocado, né? Você sei lá, bonito, né? Bonito pode ser, o que é? Pode ser bom, pode ser ruim, por exemplo, né? Bonito o que você fez, né? É bonito do sentido bom, que bonito que você fez, né? Ou bonito, hein? Né? Uma crítica, dependendo do tom. Então tem uma incerteza o campo do simbólico, ele insere uma equivocidade, né? Que retoma para o sujeito, isso retorna para o sujeito numa mensagem invertida, né? Que o Lacan vai dizer justamente isso, né? De quem esse outro é para mim, quem eu sou para esse sujeito. Isso retorna de uma maneira invertida, ambígua, né? Que divide o sujeito, o S. Então aquele S que começa com o S, com o être, com o ser, ele passa a ser um sujeito dividido pelo outro. Esse é o esquema, vamos dizer assim, mais simples, né, da constituição do sujeito com o outro, né? Depois ele vai complexificar esse esquema para nos entregar também uma reflexão sobre a perda da realidade, sobre a realidade, que está aí logo adiante do texto. Mas vamos ver como que o Lacan descreve esses 4 elementos que compõem aí o esquema L, né? Ele diz assim, ó: nesse discurso, como estaria o sujeito implicado se dele não fosse parte integrante, né? Então o sujeito faz parte desse discurso, né, que o nomeia, por exemplo, que o constitui na relação com o outro, né? Ele o é com efeito enquanto repuxado para os 4 cantos do esquema,
né? Esse sujeito vai sendo repuxado pelos 4 cantos, né? Ou seja, enquanto S, sua inefável e estúpida existência, né? O éter, o es, o isso, o A, seus objetos, os objetos com os quais ele interage, o alinha, o seu eu, o eu imaginário, que é devolvido a partir da imagem, né, que é devolvido a partir das interações com o A, isto é, o que se reflete de sua forma em seus objetos, né, o eu, e o grande outro, o A, lugar de onde lhe pode ser formulada a questão de sua existência. Isso é importantíssimo aqui, esse final, né? Porque é justamente ali que ele vai se perguntar de fato quem é, com toda a ambiguidade que isso tem, né? Quem eu sou. E como que ele vai poder responder isso? Somente através dos significantes, do simbólico. Então tem sempre uma falha também, né? Porque o significante ele sempre tem essa representação, como eu estava falando, equivocada. Por isso que logo em seguida aí, né, o Lacan vai afirmar isso, né? De que essa resposta de quem eu sou, né, enquanto eu sou homem ou mulher, sou mortal, imortal, sou bom, ruim, né? Então as perguntas sobre a morte, sobre a existência, tudo isso vai ser endereçado e vai ser tratado no eixo simbólico, né? Portanto, com os significantes, né? Então o Lacan vai dizer, olha, tem ali então uma relação com uma cadeia significante e que é importante a gente isolar, né? Nisso que ele chamou no ponto simultaneamente mais inverossímil e mais verossímil, né, do significante. E aí ele diz o seguinte: o mais inverossímil, pois sua cadeia que eles formam, que os significantes formam, né, essa cadeia significante, mostra subsistir numa alteridade em relação ao sujeito, tão radical quanto a dos hierógrafos ainda indecifráveis na solidão do deserto. Então isso é assustador, inverossímil, assim, porque esses significantes eles se articulam independente quase do sujeito, porque ele é atravessado ele é falado pelo outro, desde antes dele nascer, por isso estava dizendo. Vai ser um menino, vai ser uma menina, o quarto vai ser de qual jeito, o nome vai ser tal, né? Às vezes já tem sonhos sobre o que a criança vai ser lá até no futuro, de profissão, etc e tal. Então essa cadeia significante, ela como se pré-existe o sujeito quase independente, como se fosse um hierógrafo no deserto pronto para ser decifrado. Então já tem toda uma estrutura de cadeia significante que o sujeito precisa decifrar, como se fosse um hierógrafo que ele encontra, que está dentro dele mesmo, né? E o mais verossímil, porque somente ali pode aparecer sem ambiguidade a função que eles têm de induzir no significado a significação, impondo-lhe suas estruturas. Então é nessa cadeia significante também que pode retirar, né, nessa associação significante. Então a cadeia significante é um significante atrelado a outro, mas é dessa relação significante, dessa cadeia significante que eu posso retirar alguma significação de quem sou eu, por exemplo. E que vai variar, que vai ser ambígua, né, que nunca vai ser exatamente decidida, né? E aí é que o Lacan, então, propõe o esquema R, complexificando a questão aí, né? Esse primeiro esquema, como eu falei, um pouco mais simples, mas ele quer abordar também a questão da realidade. Por que na psicose há uma perda da realidade? Que perda da realidade é essa? Né? Que relação entre o interno e o exterior que vamos dizer assim, específica da psicose. Então ele produz o esquema R, que é um esquema que se põe a refletir sobre a realidade. O que é a realidade? Se a gente está falando de perda da realidade, a gente precisa definir primeiro o que é a realidade. E aí ele faz o esquema L para fazer uma reflexão sobre a realidade no neurótico. Vamos começar pelo neurótico, tá? Para depois a gente ir para a psicose e pensar. E ele vai produzir um outro esquema, que vai ser o esquema I, para falar da realidade na psicose. Mas começa aí com a realidade pro neurótico, ok? Então vamos lá para o esquema R, para a gente pensar, um esquema complexo, pensar como que a realidade é constituída aí no neurótico, beleza? O esquema R, ele vai partir do esquema L, né? Então vocês pegam o mesmo esquema, o esquema L, e dividem o esquema L
em dois triângulos, porque o esquema L ele é desenhado em forma de Z, mas ele forma um quadrado. Se a gente for pensar bem, né? As ligações ali, as duas ligações, vamos dizer assim, horizontais, se você completa a relação, vamos dizer assim, vertical ali, você tem um quadrado. E, portanto, você tem dois triângulos. Um triângulo superior, né, e um triângulo inferior. O triângulo superior aí, né, formado pelo S, o A e o A', e um triângulo inferior formado pelo A', pelo grande A e pelo A. Então você tem dois triângulos que o Lacan vai dividir da seguinte maneira. O triângulo superior, ele é o triângulo imaginário, né? Então é o primeiro passo da nossa constituição ali em relação ao espelho. O espelho me devolve uma imagem, essa imagem constrói uma existência ali, né, imaginária, um eixo imaginário ali, principalmente entre o A e o A', né? Que é o eixo que vai justamente construir o eixo principal aí do triângulo imaginário, que é o triângulo superior, beleza? E embaixo você tem um outro triângulo, que vai ser o triângulo simbólico. Então vamos começar descrevendo, né, as contribuições, os acréscimos que o Lacan vai fazer aí ao longo do texto, né, ao esquema L, na parte do triângulo superior, o triângulo imaginário. Então o triângulo imaginário a gente já sabe, tem o S, né, o être, o es, o ser. A gente tem o A, os objetos com esse ser se interagem, e nós temos a imagem que é devolvida desses objetos, que é o A'. Esse é o triângulo imaginário. Mas o Lacan vai acrescentando alguns pontos. Principalmente, o Lacan acrescenta dois elementos aí muito importantes para a gente pensar justamente a faixa em que a realidade é produzida, que é essa faixa rajada aí, ó, que é a faixa da realidade. Olha os elementos que o Lacan introduz para formar essa faixa. Ele introduz o I minúsculo, que é justamente a imagem, né? Então tem uma imagem, aí uma imagem especular, e o M, o moa, né? O eu, né? Então vocês percebem que essa imagem que é produzida, que o sujeito se identifica ali, até chegar o A, né? Ela tem versões, ou seja, identificações anteriores. Da mesma maneira que o moa, até ele se construir enquanto A', né, ele também tem etapas anteriores ali nesse eixo de baixo, podendo situar mais distante do A' ou mais próximo do A'. O I, enquanto imagem, também pode ser mais próximo de A, da relação que eu tenho com os objetos, ou mais distantes. Mas eles não se coincidem, né? Então não é exatamente um absoluto, né? O A e o A'. Eles têm como se fossem versões anteriores que o Lacan vai chamar aí de M, moa, o eu, né? No caso do eixo do A', e de I, no caso do eixo de cima em relação ao A, que é da imagem. Então eu tenho a imagem, o moa, o eu, o A', que é essa imagem, vamos dizer assim, mais completa, né? Esse eu, vamos dizer assim, mais fechado aí, né? Que a gente viu, né? Mas uma produção mais madura assim, desse eu. E por outro lado o A. Aí eu tenho uma faixa. Eu faço uma faixa que é justamente aonde o Lacan situa a realidade, mostrando pra gente que a realidade, então, ela tem uma relação, ela é construída no imaginário, no triângulo imaginário. A realidade que a gente constrói, ela é produzida no triângulo imaginário a partir desses elementos que a gente colocou aí, né? E a partir de mais dois pontos que o Lacan vai acrescentar fora do quadrado, fora do triângulo, que é o M maiúsculo, que é a mãe simbólica. Então, mesmo no eixo imaginário, a mãe simbólica, ela faz presença. Ela diz quem eu sou, né? Ela, vamos dizer assim, reforça algo dessa imagem. Ainda que essa mãe simbólica, né, ela se apresenta como um grande outro, vamos dizer assim, não barrado ainda, né? Então, assim,
tem uma certa precariedade no efeito simbólico da sua fala. Mas a mãe simbólica, ela aparece ali, vamos dizer assim, atrás dos objetos do A, né? Atrás desse espelho, por exemplo, tem a mãe simbólica, que carrega a criança, por exemplo, e diz, aquele é você, né? É a cena que o Lacan cita lá no relatório Observações, o relatório de Daniel Lagache, né? Então, olha só como que a gente tem aí um M externo, fora do campo do eu, ele construindo essa realidade também, participando dessa realidade. E do outro lado nós temos o I enquanto ideal do eu, né? Os ideais que eu pretendo alcançar, né? Para eu ser amado, por exemplo, pelo outro. Não é? Nessa relação que eu construo com o outro, né? Ele me devolve uma imagem, mas eu também suponho assim, o que ele gostaria que eu fosse, o que a mãe gostaria que eu fosse, o que o pai gostaria que eu fosse, entendeu? Então esse triângulo imaginário, ele é composto, de novo, né? Aí vamos começar aí, ó. No primeiro ponto, ele é composto pelo ser, pelo éter, do lado interno do triângulo, e do lado externo o Lacan coloca o quê? O falo. O falo é justamente o significante que completaria, vamos dizer assim, vamos dizer, o significante que completaria, de certa maneira, a fantasia, né? A realização pulsional, né? O falo seria aquele que daria a uma totalidade, né? E não uma divisão para o sujeito. Então, o sujeito, de certa maneira, é um sujeito que vai ser dividido pelo grande outro depois, né? Mas ele se apresenta como portador de um falo, aqui vamos dizer assim, ainda não castrado, né? Então tem um falo na parte exterior e o sujeito formando uma parceria aí, né? Uma completude, vamos dizer assim, que se direciona à mãe, né? Que se direciona aos objetos, à mãe, né? Inclusive se colocando como falo da mãe, né? Vocês vão ver aí que o sujeito aparece como identificado ao falo, na sua relação com a mãe, com os objetos, e formando uma imagem que pode estar mais próximo ou mais distante dessa mãe. Então a gente tem o S e o falo. Na outra extremidade a gente tem a mãe simbólica e o A, os objetos com os quais a gente interage. E na outra, isso do triângulo imaginário, né? E na outra, os ideais, o ideal do eu, né? Quem eu deveria ser, eu gostaria de ser para ganhar o amor da mãe. E as imagens, a linha que eu tenho aí, né? As imagens refletidas do A. E o Moá e o I minúsculo, completando a faixa da realidade. Dentro do triângulo imaginário também eu tenho esse J, que é jouissance. Em francês é o gozo. Então eu tenho a experiência de gozo, ela é uma experiência imaginária. Nesse contexto que o Lacan está escrevendo aqui, a experiência de gozo é uma experiência imaginária. A satisfação da pulsão nunca é completa, nunca é, vamos dizer assim, eficaz, né? Assim, ela tem uma consistência apenas imaginária de gozo dessa realidade. Então tem essa faixa aí que é a faixa da realidade, beleza? Dentro do triângulo imaginário, formado por esses elementos todos que eu citei aí, beleza? Só que essa faixa, é importante a gente lembrar que essa faixa da realidade, embora produzida no triângulo imaginário, ela faz fronteira com o triângulo simbólico. Isso é fundamental para a gente pensar que a realidade ela é imaginária, mas em fronteira com o campo simbólico, principalmente para a gente pensar a realidade do neurótico. Depois na psicose a gente vai ver como que isso é mais complexo. Beleza? Então vamos entender o triângulo, vamos dizer, inferior, o triângulo simbólico, que faz fronteira aí com essa faixa da realidade composta pela imagem, né, pelo Moá, pelo A' e pelo A, né, vamos dizer assim, atravessados também pela mãe materna e pelo ideal do eu. A mãe materna, desculpa, a mãe simbólica e o ideal do eu, né, a mãe simbólica e o ideal do eu, eles já formam um
uma linha aí, né, do triângulo simbólico. Então já fazem parte, a gente já avança aí no triângulo simbólico, né, alguma coisa a gente já antecipou aí do triângulo simbólico. Tem a mãe simbólica e os ideais, né, que fazem parte tanto do triângulo imaginário quanto do simbólico, evidentemente, né? A mãe simbólica, o ideal do eu, né? São expressões do campo simbólico também, né? Esses dois eixos aí são justamente o que vão puxar o sujeito para o triângulo, de onde o sujeito vai partir para formar o seu triângulo simbólico, né? Da mãe simbólica e do ideal do eu. Em relação a quem? Né? Isso vai ser puxado para onde? Para o campo do grande outro da linguagem, para o campo do A maiúsculo, portanto. Só que esse A maiúsculo, ele é dividido. Esse A maiúsculo, ele é castrado. Por isso que do lado do A maiúsculo, a gente tem um P da função paterna, tá? Da lei que castra o grande outro, que mostra que esse grande outro ele é dividido, que esse grande outro não tem todos os significantes, todas as respostas de quem sou eu, por exemplo. Esse grande outro, que é o grande outro com o tesouro do significante, que guarda todos os significantes que me atravessam e tal, ele tem um ponto de falha, ele tem um furo, né? Ele não comporta todos os significantes, né? Falta um, vamos dizer assim, né? Falta um pedaço ali, ele não é completo. Esse grande outro não é completo. E o que denuncia a incompletude do grande outro é o que o Lacan vai chamar aí de pai, né? Justamente o nome do pai, né? O Lacan vai referindo aí à religião, vai dizer, é isso que a religião nos ensinou a chamar de nome do pai, não exatamente do pai propriamente dito. E aí que é a diferença do Lacan também com a Ida Macalpine. A Ida Macalpine vai jogar o Édipo fora, né? E o Lacan vai dizer assim, olha, não, o Édipo é preciso ser pensado na sua forma, vamos dizer assim, na sua estrutura simbólica, enquanto nome. Né? O pai não é exatamente o pai que está cuidando ali, né? Inclusive o pai pode ter morrido, né? Estar ausente, e o nome ser tão importante, tão importante quanto o pai vivo. Inclusive, o Lacan vai dizer inclusive que a importância do nome do pai é justamente, né? O nome do pai aparece como pai morto, né? Ou seja, nomeado, né? Mesmo que o pai esteja vivo, mas tem um nome, né? Tem um nome do pai, que mata o pai, vamos dizer assim, imaginário, e apresenta ali o pai morto, o pai simbólico, o pai que é nomeado, né? Como aquele nome que diz, você não é o falo da sua mãe, você não completa a mãe, você não completa o grande outro, você não completa, né? Não faz um encaixe perfeito entre você e o mundo, e o grande outro, e a mãe, né? Tem um limite, tem uma insatisfação sempre presente, tem um limite dessa satisfação, um limite desse gozo. Então é esse nome do pai que vai ser importantíssimo aí nesse texto, tá? Que no Seminário 3, evidentemente, que é o que pro Lacan vai, vamos dizer assim, ser foracluído, vamos entender depois esse termo, na psicose. Então, o CPI representa o nome do pai, né, que castra o grande outro. Fazendo o que no triângulo simbólico? Então, o triângulo simbólico é composto da mãe simbólica, aquela que nomeia, né, os ideais do eu, o ideal do eu, né, o que eu deveria ser, o que eu estou tentando ser, identificando o que eu seria que agradasse essa mãe simbólica, por exemplo, esse grande outro, né? E, por outro lado, pelo nome do pai, né, que castra o outro. E produz o que nesse triângulo simbólico? Um furo. Vocês estão vendo aí que no meio do triângulo simbólico, no triângulo inferior, existe um furo. Tem um furo aqui no triângulo simbólico, porque o simbólico não dá conta de tudo, o simbólico é limitado, e aí o simbólico tem um furo, né, que não consegue ser simbolizado, não consegue ser preenchido. E é justamente esse furo que vai permitir que o falo imaginário lá do
do primeiro eixo lá, ó, né, do que está junto com o S, o falo imaginário, que é o falo, vamos dizer assim, que a criança se coloca como falo que completa a mãe, que esse falo possa ser representado no simbólico, agora como um falo simbólico e, portanto, claudicante, faltante. Vocês entendem? Esse falo vai aparecer no campo simbólico sempre como algo faltante, limitado, né, castrado, né, que é justamente efeito da incidência do nome do pai. Bom, esse trabalho de pensar o falo imaginário para ser representado no falo, no eixo simbólico. Então, através desse furo, né, esse trabalho de pensar o falo imaginário, né, no qual não há falta, né, para ser representado no simbólico, é que o Lacan vai chamar de metáfora paterna, né, ou de nome do pai, né? Então, o que vai nomear o pai, vamos dizer assim, né, o que vai nomear, de certa maneira, a lei, a castração, a limitação do gozo, né, vai ser isso que no Édipo a gente vai chamar no Édipo freudiano do pai, e o Lacan agora vai trazer para a gente, justamente insistindo na questão simbólica, né, e da estrutura lógica do Édipo, e não da estrutura imaginária do Édipo, né, do pai, ser o pai propriamente dito, a mãe, mas das funções que eles fazem através desse termo que o Lacan usa de nome do pai, já indicando que não precisa ser exatamente o pai, o ser vivo ali que está cuidando, a pessoa cuidando ali daquela criança, né? É um nome que mostra assim, olha, a mãe deseja para além da criança, né? A criança não vai encontrar uma completude no campo do outro, né? Não forma uma parceria perfeita, harmônica, tem sempre algo faltante aí, né? E aí é que o Lacan vai contrapondo aí a Ida Macalpine nesse ponto, né? Porque a Ida Macalpine vai dizer assim que a fantasia de procriação do Schreiber não tem exatamente a ver com Édipo, né? Porque é uma fantasia comum, arcaica, né? Em que, como se nos povos primitivos, né, a gente não tivesse tão decididamente, assim, tão claro assim, a participação do pai na concepção da criança e tudo mais. O Lacan vai dizer assim, ela tem razão num ponto, mas esse ponto não joga o Édipo fora. Pelo contrário, fortalece o Édipo nessa dimensão. Quando ela diz que a função do pai não é tão clara, e por isso que a gente tem fantasias, delírios de paternidade, de gestação, né? Seria uma fantasia típica, vamos dizer assim, quase que arcaica do nosso pensamento primitivo. Lacan diz assim, isso é porque o pai é sempre nomeado. Muitas vezes essa mulher de uma tribo, vamos dizer assim, mais primitiva, mas que ela não tenha o conhecimento exatamente assim de como nascem os bebês, como é fecundado, né? Nas lendas, nos mitos, sempre tem a participação de um outro, né? Um espírito que atravessou ela, ou ela encostou numa árvore ou numa fonte. O Lacan vai citando esses termos, né? Para dizer assim, como que tem nessa concepção algo que está fora da mulher, né? E aí, nesse sentido, é a carga simbólica do Édipo, que a Ida Macalpine, de certa maneira, vai tirar, né, na interpretação que ela faz do Schreiber, e vamos dizer assim, e na leitura que ela faz, diminuir, vamos dizer assim, a incidência, né, da teoria do Freud sobre o Édipo. E o Lacan vai dizer, não é por aí, né? O Édipo, a gente tem que preservar o Édipo, mas dá ao Édipo esse desenho mais simbólico, mais lógico, né, de pensar o Édipo não exatamente como essas pessoas, mas a função, né? E a função do pai seria o nome do pai. Então o Lacan escreve assim, ó, é justamente isso que demonstra que a atribuição da procriação ao pai só pode ser efeito de um significante puro. Então é o efeito significante. O pai só se torna pai, né, quando ela debate sobre a questão da paternidade,
né? Porque o delírio de Schreiber é que ele vai ser pai da humanidade, né? Ele vai procriar, pai e mãe, né? Porque ele é a mulher de Deus também e tal. Mas quando ela faz essa crítica retomando tribos primitivas, povos originários que têm fantasias, né? Que essa fantasia já estaria nas lendas, dos mitos desses povos, né? De uma certa incerteza do pai, o Lacan vai dizer, olha, justamente, né? Porque o pai ele é nomeado, né? Então ele não é um efeito só da experiência de, né? Porque a mulher dá luz ao filho, né? Então a mãe tem um ditado que o Freud usa, né? Mãe certa, pai incerto, né? A mãe a gente sabe quem é, né? Não precisa de DNA, então numa teste de DNA, né? Imagina numa tribo primitiva e tudo. A mãe é aquela que pariu o filho. E o pai? Quem é o pai? O pai é feito de um significante, ela nomeia esse é o pai, ou então a tribo nomeia um espírito que é o pai, aí vai depender de cada construção. Mas isso que o Lacan está chamando aqui, o pai é nomeado, né? É justamente isso que demonstra que a atribuição da procriação ao pai só pode ser feita de um significante puro. Então, as críticas da Ida Macapá, na verdade, apontam que o pai é o nome do pai, o pai é nomeado, de um reconhecimento, não do pai real, mas daquilo que a religião nos ensinou a invocar como nome do pai. Então não se trata do pai real, é o nome do pai. Como que aquela tribo, aquela pessoa, aquela família, aquela mulher, por exemplo, nomeia, né, o pai daquela criança, né? Isso é efeito de um significante, é justamente esse nome que o Lacan vai usar, né, para dizer que mais tarde vai causar essa ruptura, né, da relação simbiótica ali mãe-bebê, né? Não há certamente necessidade alguma de um significante para ser pai, não mais que para estar morto, né? Você pode ser pai sem ser exatamente nomeado, ou morto sem ser nomeado, né? Ele está brincando com isso. Porém, sem significante, ninguém jamais saberá nada sobre um ou sobre outro desses estados de ser. Você pode até ser pai, mas se não for nomeado, você é o pai, você pode estar morto, né? Mas se alguém não nomear, olha, esse é o pai morto, essa pessoa morreu, tem um efeito que é do significante, né? Isso só passa a saber, né? Ninguém jamais saberá, a gente só sabe dessas coisas, da vida, da morte, da paternidade e tudo mais, através do significante, né? Desse ato de nomear. Então, o Lacan aqui, ele vai com Freud, né? Na leitura, evidentemente, própria do Lacan. Ele pega o Freud e diz, ó, vamos lá, essa que é a ideia do Freud. Antes de Freud, quando ele diz rumo a Freud, ele critica. Depois de Freud, o uso que outros pós-freudianos estavam fazendo, né, da obra do Freud é também criticado. E aí ele dá a leitura dele. A leitura dele é que essa constituição subjetiva, né, ela é feita dessa maneira, na relação com o outro, na relação com uma alteridade, né? E aí ele coloca o tempero dele, né? O Lacan coloca assim, a hipótese dele para essa construção e, portanto, para a realidade também. Agora, uma coisa que vai ser importante para a gente entender a quarta parte do texto, eu vou fazer junto a quarta e a quinta, porque a quinta é só o epílogo, então eu vou fazer um vídeo da quarta e da quinta parte depois, é que essa faixa que eu coloquei da realidade, né, que o Lacan colocou, né, no esquema R, essa faixa, ela tem uma torção também, né? Então essa torção que faz ela ser uma banda de Moebius, né? Ou seja, que o dentro e o fora se comunicam, por isso que ela roça no simbólico o tempo todo, essa realidade imaginária, né? Ela é uma torção, e por isso, né, eu estou lembrando de destacar isso, porque eu ia falar justamente do dentro e do fora, que é de onde o Lacan parte para falar da alucinação. Essa questão do dentro e do fora, para o Lacan, ela tem uma certa continuidade na experiência humana, né? Seja na psicose, seja na neurose, tá? Mas a gente vai ver que isso vai ganhar um teor mais específico na psicose. Mas dentro e fora de nós, né, que é a frase que o Lacan vai usar do Rimbaud, né, algumas vezes, je é um autre, né? Eu sou o outro, eu é um outro, né? Tradução aí, né? Ou seja, eu e o outro, eu sou constituído a partir do outro, né?
Então é como se tivesse uma certa fusão aí, uma dificuldade de delimitação do que é o dentro, do que é o fora, né? O que é dessa realidade simbólica, imaginária, que roça ali na realidade simbólica também, tá? Mas atravessado por esses campos que o Lacan colocou aí. E aí ele vai para a quarta parte do texto. Eu sei que é um texto complexo, eu sei que esse esquema é um esquema que também tem dificuldade, né, de compreendê-lo de forma mais assim robusta, né? Mas é o caminho que eu leio mais ou menos esse esquema aí, beleza? E aí ele parte então para a quarta parte do texto, que é do lado Schreber. Então ele vai trabalhar antes de Freud e depois de Freud, a leitura que ele faz, né, que é com Freud, que ele acha que é de fato a potência do texto freudiano ali, e agora ele vai voltar para o caso Schreber. Então, para entender essa parte, principalmente essa quarta parte, é imprescindível que a gente revisite aí, que a gente tenha um pouco fresco na cabeça o caso Schreber, tá? Porque ele não vai entrar tantos detalhes aqui, mas o tempo todo ele está se remetendo ao caso Schreber. E chama do lado de Schreber. Então ele vai acompanhar toda essa discussão que ele fez no Schreber e aí tomando o Schreber como um paradigma para pensar a psicose. Então como se dá a realidade na psicose? A perda da realidade, na verdade, na psicose. Né? Que ele acabou de discutir a realidade na neurose, no esquema R. E ele constrói o esquema I a partir do Schreber, inclusive, né, nomeando coisas ali assim, que só faz sentido dentro do caso Schreber, mas que vai nos inspirar a pensar outros casos de psicose também, e principalmente o que ele chamou aí a questão preliminar para qualquer tratamento possível da psicose. Beleza? Então, no próximo vídeo, vou gravar a quarta parte e o epílogo, né, do texto aí. Beleza? Um abraço, pessoal.